Olá, bem-vindos a mais um mundo dos negócios, da gestão e da vida executiva como ela é na lata. Hoje é dia 5 de junho, quarta-feira cinzenta e friazinha em São Paulo, e eu vou fazer uma coisinha diferente hoje. Eu vou falar para vocês como é que eu penso na hora que eu chego aqui no Ninho das Águias todo santo dia, ou ao longo dos meus 35 anos de carreira, todo santo dia, aonde quer que eu vá. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é qual que é o seu propósito em vida? Vamos simplificar? Profissional. Qual que é o teu propósito de vida? Não sabe? É exógeno? É emocional? O que ele é? O meu é muito palpável. O meu propósito em vida é gerar valor. E quando eu digo gerar valor, não é gerar valor para mim. Eu entendi que ao saber gerar valor para certo tipo de pessoas negacionistas, uma parte desse valor fica para mim. Se não ficar, eu vou embora para outro lugar, porque eu tenho empregabilidade e alguém vai me contratar para gerar valor para ele. Então eu deixo de ser um número e passo a ser um nome completo com sobrenome, sem nome de empresa me seguindo. Hoje em dia eu tenho o Max Mostrange da Excellence, mas é minha empresa, não é dos outros. Eu gerei meu propósito, que é gerar valor. E para gerar valor para os outros, eu preciso fazer mudança, porque se ficar na mesma, não gera valor nenhum, se mantiver o status quo. Então, eu virei um agente de mudança que gera valor. Ficou muito claro como é que eu ia fazer. E para fazer isso, você tem que fazer ruptura, né? Porque os sistemas na manutenção comercial do dia a dia não vai. E aí começa como é que vem o meu dia a dia. A maioria de vocês chega, senta na sua mesinha, na sua cadeirinha, arruma as coisas e fala, bom, o que eu tenho para fazer hoje? Que tarefas eu tenho que fazer? Como eu vou tocar a continuidade do meu dia de ontem? Não anta. O que eu faço aqui todo dia, eu analiso as minhas prioridades do dia, da semana, do mês, rentabilidade e caixa, e falo aonde eu tenho que atacar para abrir spread, para melhorar a situação, para gerar valor. E se eu estou falando de gerar valor, eu estou falando de Economic Value Added, EVA, que pouquíssimos até CFOs, quanto mais CEOs, entendem dessa porcaria. Né? Alguns poucos professores conhecem o conceito, não tem a menor noção da aplicação na prática. Né? Sabe fazer a conta, mas vai aplicar na prática do dia a dia. Então vamos entender o que é o EVA? EVA é NOPAT, Net Operating Profit After Tax, menos WOC, que multiplica capital investido próprio de terceiros, ou WOC, que multiplica Net Fixed Assets mais Net Working Capital, né? Ativos fixos líquidos de depreciação, né? E capital de giro. Muito simples. Bom, vamos decompor essa porcaria? O que é NOPAT? NOPAT é EBIT, Earnings Before Interest and Tax, tá? Não é EBITDA, é EBIT, a depreciação é um custo contábil que tem que estar sendo apurado, que multiplica 1 menos tax, 1 menos T, tax. Então, se eu tenho EBIT, a primeira coisa que eu tenho que fazer é como eu faço para melhorar a rentabilidade unitária e total do meu negócio. Eu tenho que melhorar a rentabilidade. E para começar a rentabilidade, eu começo lá em cima. Né? Ah, você tem que aumentar preço. Não, eu tenho que ver produto, eu tenho que ver serviço. Como é que eu faço para estar posicionado com produtos e serviços de maneira a ter um posicionamento premium no mercado que eu possa exigir margem unitária. Eu não vou ser commodity. Então a primeira decisão é tentar sair fora de negócios commodities que são transacionais de alto volume e margem fina. Qualquer defozinho te leva para o saco. Eu quero buscar negócios onde eu vendo unitariamente menos, mas que eu tenho uma margem unitária muito mais alta. E com isso eu vou ter um esforço de capital de giro muito menor e uma estrutura mais enxuta, porque eu não preciso ter esse tamanho gigantesco para fazer volume. Então eu vou atrás de profitability, rentabilidade de produto, de canal, de força de venda, territorial geográfica, né? Tudo que me traga melhoria de margem. Né? Eu tenho que buscar isso continuamente. É um exercício, evidentemente, na hora que você entende seu portfólio, como é que eu puxo, como é que eu consigo extrair preço ao menor custo possível. E muitas vezes é um bundle de produto e serviço de entrega, de qualidade, de pontualidade, que potencializa, do outro lado, a reduzir o seu capital de giro, né, a que tem maior eficiência no seu processo, e com isso ele vê valor em você. Ele aceita até pagar um pouco mais, porque ele percebe o benefício que ele tem financeiro dentro dele, não é só operacional, é financeiro. Então eu começo por aqui. Então toda a minha parte de CPV, custo do produto vendido, não
né? Não MCV, margem de contribuição de vendas, não margem de contribuição de produto. É na ponta onde eu entreguei, então eu tenho frete dentro, eu tenho depreciação dentro, eu tenho a área de vendas inteirinha dentro, né? Já expliquei para vocês isso. Se você quiser ser mais preciso, joga operação cambial ativa e passiva para cima, né? Se você quiser ser mais preciso ainda, para capital joga juros para cima, porque você precisa de capital de giro para financiar o seu negócio. São custos operacionais, são ligados à operação. Não tem nada a ver com o investimento do dia a dia, né? Então, assim, você vai jogar isso aqui para cima, que é uma necessidade do business. Não tem nada a ver com o diretor financeiro. Ele tem que saber gerenciar bem essa porcaria. Mas isso não tem a ver com ele, tá? Joga para cima, ver que margem de contribuição de vendas dá. Eu tenho que otimizar essa margem de contribuição de vendas. Do ponto de vista absoluto e unitário. Eu tenho que cada vez trazer mais margem de contribuição de venda por unidade, né? E se for às vezes necessário, até reduzir o volume. Estou entrando numa especialidade, mas a margem que eu deixo de contribuição de venda é maior. E o que eu vou fazer é como eu faço para otimizar as minhas despesas fixas, a estrutura, o reinado, o corporativismo, que não produz porcaria nenhuma a não ser politicagem. Reduz isso para sobrar mais para o EBIT. Então você tem que pensar como eu otimizo o EBIT, como eu gero mais EBIT com menos, né? Porque o EBIT nada mais é um exercício de você gerar mais margem com menos esforço, menos volume, menos gente, menos recurso. Bom, isso aqui para ser rápido para vocês, para não ficar dando a fórmula inteira da brincadeira. Aí eu vou multiplicar isso por 1 menos tax. Se eu estou falando de tax, eu não só estou falando de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido, eu estou falando de imposto como um todo, né? Lá em cima e lá embaixo. Como é que eu faço para otimizar isso? E aí são diversas ferramentas, inclusive fora do dia a dia, que você vai ter que usar, tá bom? Primeira parte da geração de valor, eu já estou trabalhando. Aí eu vou trabalhar do menos WOC, que multiplica, eu prefiro pensar como Net Fixed Assets e Net Working Capital, muito mais capital próprio de terceiros, né? Então vamos buscar a parte de ativos. Como eu faço o Net Fixed Assets? Para ter a menor quantidade de ativos possível, líquidos de depreciação, para gerar aquele volume de produto e ou serviços que está lá no meu EBIT. Ou seja, eu preciso aumentar a eficiência operacional do meu ativo. Eu preciso aumentar a produtividade do meu ativo. Mais throughput por hora, por hora disponível ou por hora total, né? É o que a gente chama de Process Reliability ou Capacity Utilization da máquina, para usar o máximo do ativo. Eu só vou ter um novo ativo a hora que eu estiver próximo do limite do uso da capacidade em altíssima eficiência com baixíssimo scrap de geração. Eu estou usando o máximo. E a mesma coisa serve para as instalações que não produtivas, né? Eu não preciso ter um prédio fancy, um escritório fancy, tudo colocando um monte de ativo ali que não gera nada. Eu vou ser o mais espartano possível no meu uso de ativos em geral, não só produtivos, como não produtivos também. Olha só a Natureb Cocô, quanto ela tem de capital investido naquela mega fábrica com sei lá quantos 1.000 metros de vidros, metros quadrados de vidro para ser limpos por dentro e por fora. Na minha época eram 20 mil metros quadrados só de vidro, né? Estamos falando de 40 mil metros quadrados de área de limpeza. Hoje deve ser muito mais, um ativo brutal empenhado com toda uma arquitetura. Isso custa, haja business para pagar. Não está pagando, Natura, faz 20 anos. Vocês estão destruindo o valor. Bom, e aí você tem outra parte da equação, que é o Net Working Capital. Ou vamos traduzir melhor, é o ciclo financeiro, né? Então, como é que está o meu prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, meu prazo médio dos estoques? Dinheiro, dias. Eu quero melhorar isso para exigir menos necessidade de capital de giro. Porque necessidade de capital de giro é dinheiro que eu vou ter que tomar no mercado para financiar a bicicleta do negócio. Então, quanto menos capital eu tiver investido, próprio de terceiros, em Net Fixed Assets e Net Working Capital, menos eu tenho capital para cobrar da conta do valor que eu girei com o NOPAT, EBIT 1 menos tax. E ainda eu tenho o WACC, Weighted Average Cost of Capital, o custo médio ponderado do capital próprio de terceiros, onde eu vou ter o CAE, o custo do equity, do acionista, e o CAD, o custo da dívida que eu tomo no mercado. Então eu tenho que ver como é que eu faço para reduzir esse custo. Muitas vezes são movimentos, até como a Natureb Cocô fez, ou outras, né, de se internacionalizarem, até de mudar a sede, para ter direito, conseguir ter acesso a capital mais barato, né, reduzir até a sua parte de impostos também, e conseguir reduzir a conta que vai cobrar do NOPAT que é gerado. Tudo isso para gerar valor. E aí, na hora que eu falo assim, bom, então agora eu estou gerando EVA,
né? Se for maior do que zero, o teu NOPAT ele tem que ser maior que o WACC versus o custo capital investido, ou seja, ele tem que pagar o capital investido. Por isso que eu falo que lucro positivo não é lucro financeiro, a não ser a partir do momento que ele passa de um ROIC, Return on Invested Capital, que é acima do seu WACC, ou seja, ele pagou o seu custo de capital, aí ele começou a gerar valor econômico. Antes disso, meu amigo, você está destruindo valor até com lucro positivo. E muitos de vocês não entendem isso, porque a conta não paga o capital que você alocou. Era melhor ter deixado o dinheirinho no banco. E agora que eu acabei de falar tudo isso, assim, bom, Max, então acabou. Agora eu virei um agente de mudança de agregar valor. Não, você tem que gerar caixa. DRE não é caixa. Né? Ah, mas eu tenho EBITDA lá que eu não tenho feito caixa. Foda-se, mas você tem um monte de estoque parado em accounts contábil, que pelo US GAAP, o Cost Matching Principle, onde você só aloca para o DRE custos contabilizados equivalentes à venda do período, né, as despesas embaixo. Então você tem um monte de estoque apurado lá em cima que você já pagou ou vai pagar. Então o ciclo financeiro está rodando e ele não entra no seu EBITDA, ele está lá em cima estocado. Assim como um default que você tomou num item que você vendeu no seu DRE, né, ele não aparece ali no DRE até a hora que você de fato der o write-off, baixar e vai entrar com uma despesa financeira provavelmente, abatendo lá embaixo, não para cima do EBITDA, uma venda que não aconteceu. Então você tem um falseado EBITDA ou EBIT, porque está mostrando um resultado onde você ainda não abateu, que não existe uma venda, né? Essa venda não ocorreu. Então você tem uma presunção de um caixa calculado por EBITDA que não existe. O EBITDA é extremamente falho. Ele é só uma proxy adotado para fazer valuation. Mas do ponto de vista da prática, ele é extremamente falho. Você não tem nada de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, estoque médio envolvido, né? Tudo isso faz com que as receitas e os custos que são do DRE, do ponto de vista de caixa, eles caem em momentos totalmente diferentes do seu dia a dia. Sem considerar que você tem diversos financiamentos que estão rodando por aí dentro, que não está no DRE, a não ser estar no I, né? Que eles estão caindo no dia a dia do seu caixa, que você não está vendo. Multas trabalhistas e outras coisas mais, que também estão batendo no seu caixa, não estão ali contabilizadas também, a não ser no I lá embaixo. E o EBITDA não vê isso, porque ele é antes do I. Gente, é um monte de falha. Você tem que saber gerenciar caixa, DRE. E lógico, depois você vai lá o balanço, para ver, eu estou conseguindo fazer o meu PL crescer, ele está crescendo numa velocidade acima do meu capital, custo de capital investido, ou se não, estou destruindo o valor. Como é que eu faço para priorizar? Poxa, Max, então tem um monte de coisa para fazer. Sim. Ser um agente de mudança é você saber priorizar entre tumor e gripe. Você vai ter um monte de ações a serem tomadas. E quem quer fazer tudo não faz nada. Depois que a gente equaciona as coisas aqui muito simplesmente. O que é tumor e o que é gripe. Ou seja, o que é altamente relevante vai trazer resultado relevante num curto ou no médio prazo. Né? A gente não pode ficar brincando só de curto, nós temos que olhar a longo prazo e o resto espera. Ou se dá para pessoas de custo mais baixo para elas fazerem e você cobra. Isso é gestão. Mas para fazer isso, primeiro eu tive que entender qual era o meu diagnóstico, quais são as minhas prioridades, o que me gera valor, o que me gera caixa, o que eu vou tocar, o que os outros vão tocar, tem pessoas capacitadas e fazer muita cobrança, muita gestão no dia a dia. Parece simples, mas não é. Isso que eu não estou nem falando de negociar com o banco, negociar com o FDIC, negociar com o juiz, negociar com a AJ, negociar com o fornecedor, negociar com o funcionário, com o sindicato e com tantas outras coisas mais que a gente tem nesse paizinho. Quer ser águia? Aprende a voar, meu amigo.